Olá, amigos. Eu sou o Dr. Carlos Eduardo Leitão e nós faremos a segunda aula do curso de Introdução ao Método da Sensação. Então, eu lembro sempre que o livro de referência é A Sensação e a Homeopatia, é o livro que a gente orienta que seja a entrada no método, porque lá os conceitos que vão ser colocados ao longo desse curso, eles estão especificados e a gente sempre pode voltar a vê-los quando a gente quiser, né? O curso a gente vai colocando conceitos práticos e ideias que vão poder ser elaboradas aí e desenvolvidas ao longo desse tempo que nós estaremos juntos. Então, na primeira conversa, nós mostramos a obra do Dr. Sankara, quem é o Dr. Rajan Sankaran, da onde ele veio, as suas origens e também os seus livros mais importantes. E a gente também deu alguma ideia da questão dos níveis de experiência. E hoje a gente vai abordar um pouquinho das contribuições que ele trouxe. Quais foram as suas contribuições principais, né? E que são justamente as contribuições do método de Sankara. Então, essas contribuições, ela passa pelo conceito do que é a sensação vital e do conceito da doença como uma ilusão, que foi o primeiro conceito que ele elaborou, vamos dizer assim, a percepção dele da ideia de que a sensação vital inicialmente passa por uma ilusão fixa, um conceito, um processo de funcionamento da mente. Aí, a outra questão que é fundamental são os 7 níveis de experiência. Ao longo de toda a consulta homeopática, a gente vai colocando nosso foco em algumas informações que o paciente fala. No método de Sankara, a percepção dos níveis de experiência no qual o paciente se encontra naquele instante, se ele está vivenciando naquele momento e está nos passando uma informação do nível da doença ou do nível do fato, ou seria justamente seus sintomas, ou se ele está vivendo uma profunda experiência emocional naquele momento da consulta, né? Ele está chorando, ou está irritado, ou ele está descrevendo uma emoção que ele está vivenciando ou que ele vivenciou, ou se ele está falando de suas ilusões, de como ele percebe aquela situação, das metáforas que ele usa, ou se ele está conseguindo expressar a sensação vital, a sua experiência em estar vivenciando esse grau de doença. Então, à medida que a gente consegue, né, que nós conseguimos nos situar no nível de experiência, é possível selecionar a ferramenta, colocar aquela informação na caixa certa, né, das 8 caixas, que é uma coisa que a gente vai falar bastante, vai mostrar bastante ao longo das consultas, que é a parte prática, né, que é o curso prático que nós fazemos nas terças e quartas-feiras. A outra grande contribuição é a compreensão dos 10 miasmas. Então, a gente vai também ter oportunidade de falar em aulas futuras sobre como é que os miasmas foram entendidos, quais são os miasmas que vieram ao longo da homeopatia, todo esse tempo, desde as doenças crônicas de Hahnemann até as contribuições miasmáticas que foram sendo transferidas e foram sendo compreendidas, e como é que no método nós compreendemos essa questão e como utilizamos esse saber que é tão importante no método, que são os 10 miasmas. É o grau de desespero, a forma com que essa doença é percebida, a esperança ou desesperança, né? A intensidade com que aquilo é vivenciada pelo paciente, o lado mais agudo ou crônico da percepção que o paciente tem de sua doença. Isso são contribuições que fazem com que, quando a gente vai selecionar um remédio, ele precisa estar nesse processo miasmático que foi primeiro definido por Hahnemann e, ao longo do tempo, ele foi sendo desenvolvido pelos vários autores. E Sankara dá uma contribuição gigantesca a respeito disso. A outra de suas contribuições é a compreensão da ligação entre a fonte do desequilíbrio e a fonte do remédio. Então, cada, uh, cada remédio ele vem de uma determinada fonte do cosmos, né? Ele provém de uma fonte mineral, vegetal, animal ou humana, seja ele um nosódio, um sarcódio,
ou se for uma bactéria, se for um vírus, né? Então a gente diz que existem 7 fontes possíveis, né? 7 fontes. Quais são essas fontes? A fonte mineral, aí a fonte do reino protista, se for um vírus ou uma bactéria. A terceira é o fungo, a quarta é o reino vegetal, a quinta é o reino animal, a sexta é o reino humano, ou seja, os remédios que vêm de nosódios e sarcódios, que provém do próprio ser humano, e a sétima, que é o chamado imponderável. Né? São remédios que não vêm de nenhum desses reinos. Por exemplo, luz do sol, luz da lua, magnetos, polos. Né? Então são 7 as possíveis fontes. Cada uma dessas fontes, ela tem uma característica especial para poder ser definida. E a partir da hora que a gente consegue compreender como é que é a linguagem de cada uma dessas fontes, a linguagem do reino mineral, a linguagem do reino vegetal, a linguagem do reino animal, a linguagem dos remédios que vem do reino humano, e como isso vai ser expresso pelo paciente, a gente também consegue chegar à seleção de remédios com mais facilidade. Isso foi uma grande sacada de Sankara. Claro que não é exclusividade dele. Dr. O Dr. Jean Schouten também colocou isso, o Dr. Massimo de Lavori também trabalhava com esses conceitos, mas isso vem da homeopatia como um todo. Mas na obra de Sankara isso fica muito claro, muito bem definido, e é fácil para nós conseguirmos selecionar remédios com base na expressão que o paciente nos traz, né, dependendo da fonte onde esse remédio é trazido. Uma outra grande contribuição é o tema principal desses reinos, de cada uma das 7 fontes ou reinos, né, da qual o remédio pode ser encontrado. Então, cada um dessas fontes, cada um desses reinos tem um tema principal. O tema do reino mineral é o tema da estrutura da organização. O tema do reino fungo é o tema da invasão, corrosão, né, assim como é do protista, né, que o reino protista ou o reino dos vírus, ele é infecção. E aí a gente vai ver o reino vegetal, que é sensibilidade, reatividade, o reino animal, que é a competição, que são as estratégias de competição, e assim sucessivamente. Então, cada um desses reinos ele tem um tema bem específico, bem determinado, bem definido, e a gente tem uma certa facilidade em conseguir ver, observar essa descrição no relato do paciente. A outra tremenda contribuição de Sankara foi a compreensão das famílias vegetais, não só das famílias, mas de todo o processo do reino vegetal. A questão da linguagem de cada espécie, de cada família, de cada subclasse, das subclasses dos vários filos e as superclasses, cada uma tem a sua linguagem específica. Tem livros que foram onde essa linguagem ficou muito clara e ficou bem observada e bem descrita por Sankara. Então, em aulas futuras, quando a gente for falar do reino vegetal, essa sensação comum das famílias, das classes, das subclasses, ela vai ser passada ponto a ponto. A outra questão são os temas das linhas da tabela periódica, ligadas aos estágios do desenvolvimento humano. Então, o Schouten ele trouxe uma tremenda contribuição quando ele falava sobre tabela periódica, mas essa contribuição dizia respeito a temas. Sankara, além de perceber os temas da tabela, ele percebeu que havia um desenvolvimento ao longo das linhas da tabela periódica ligado aos estágios do desenvolvimento humano. Então, a primeira linha é a linha de formar o corpo, é a linha da existência, da concepção. A segunda linha é a linha da vida intraútero, da vida fetal. A terceira linha é a linha da identidade, a quarta linha é a linha do trabalho e segurança, ou seja,
a pessoa vai caminhando ao longo das suas idades. Depois de ter obtido segurança, ela vai para a linha da criatividade, do que está para lá de obter segurança. Depois, a sexta linha, que é a linha da responsabilidade. Eu já tenho um corpo, eu já passei pela fase fetal, eu desenvolvi identidade, já tenho segurança, já consigo performar e agora eu preciso ser responsável por mim, pelos outros, por esse grupo e assim sucessivamente até a sétima linha, que é a linha da desintegração. Então existe um percurso, como se fosse as etapas da vida. A etapa da vida de formar corpo, a etapa da vida intraútero, a etapa da vida de formar identidade, a etapa da vida e assim sucessivamente. Cada linha vai ser uma etapa mais desenvolvida ao longo do desenvolvimento humano. Isso foi uma grande percepção. Isso está no livro de Structure. A sequência foi a percepção do tema do reino animal ligado às estratégias de sobrevivência. Isso foi uma coisa completamente inédita. Nenhum autor antes de Sankara tinha percebido tão claramente a ligação entre os remédios do reino animal e as estratégias de sobrevivência daquele animal. Quando a gente vê, por exemplo, o remédio Laquesis nas rubricas desconfiado, nas rubricas violento, nas rubricas ligados à clarividência, por exemplo, todas essas faculdades são faculdades da cobra. Ué, mas como que a cobra é clarividente? Sim, ela tem outros sentidos que não são apenas os sentidos comuns, os 5 sentidos comuns. Ela tem a fosseta loreal, ela tem percepção térmica. Isso é o equivalente ao que poderíamos chamar de clarividência, ou seja, sexto sentido, sexto ou sétimo sentido, né? Que os pacientes que precisam de remédios de serpente, eles têm essa ligação. Então isso é da outra canção, vem da forma com que, da sensação vital, como ela é percebida. É claro que não é verdadeiramente um sexto sentido, mas é como se tivesse. Então, aí entra a outra contribuição, que é a sinergia. E isso foi uma grande contribuição. Talvez essa seja a maior de todas. A percepção de que é possível se recolher tudo aquilo que já veio dos autores anteriores, aquilo que veio de Hahnemann, aquilo que veio de Kent, de Hering, juntar isso tudo, repertório, matéria médica, com essa maneira de enxergar, que é a maneira de enxergar através de reinos, através de miasmas, juntar isso tudo e fazer um bem bolado disso, eu diria, faz com que nós possamos chegar ao remédio através de rubricas, através de matéria médica, através de conhecimento de matéria médica, ou através da percepção do posicionamento daquele remédio em relação ao seu reino, mas confirmar isso depois. Né? Então não importa por qual via nós chegamos ao remédio, se nós podemos confirmar isso através das outras possibilidades. É aquela pirâmide que a gente vai mostrar várias vezes que vocês vão poder ver, que é a sinergia. E a cereja em cima do bolo, que é a descrição de como é que o cérebro dele funciona. A ideia de colocar a informação toda em caixas, em 8 caixas. Isso a gente também vai mostrar com bastante detalhe, vai ter aulas sobre 8 caixas ao longo do curso, isso mais para frente, mas isso torna o seu método exato, completo e profundo. Tem um livro que é As 8 Caixas de Tomada de Caso. Né? Esse livro está em português, O Método das 8 Caixas. E a gente fortemente sugere que as pessoas possam ler esse livro e possam ver como é que funciona o sistema na prática, quando a gente pega toda a informação e coloca ela nas caixas certas, como fica tudo mais claro, mais fácil. E o remédio simílimo é aquele que cobre a totalidade das caixas. As informações que foram distribuídas no físico, no geral, no mental, na ilusão, na sensação, e o remédio cobrindo aquela totalidade. Isso torna muito bonito, torna muito prático. Então, a sinergia é isso. A sinergia é quando nós temos e vemos o remédio
no centro de uma pirâmide, composta por gênio, que é a matéria médica, que é o tipão, o jeitão do remédio, o geral, o ritmo, as patologias, os órgãos de choque de um determinado remédio, né? Então, quando a gente tem essa sinergia, ela pode começar por qualquer um dos pontos. O outro ponto da sinergia, que é o sintoma, são aqueles sintomas que foram gerados pelo remédio, que foram para o repertório, e quando a gente traz da linguagem do paciente para o repertório, isso é a linguagem do sintoma, é essa parte inferior à direita da pirâmide. E também o sistema. O sistema é um sistema no qual nos baseamos a nossa tomada de caso. E isso não é só a análise do caso, é a tomada do caso. Se nós temos a nossa base kantiana, a gente vai procurar ouvir o mental do paciente, ir para o repertório e levar aqueles sintomas mentais. Se nós seguirmos Bonihausen, a gente vai buscar sintomas gerais modalizados acima de tudo. E no método de Sankara, nós usamos a totalidade da informação que vem do paciente. A totalidade, ou seja, deixamos com que o paciente decida qual caminho ele quer tomar, qual informação ele quer nos dar. E aí nós possamos usar aquela informação, seja ela como rubrica modalizada, seja ela como conhecimento que nós temos em matéria médica, seja ela como inserindo aquela informação na percepção de que aquilo é linguagem do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, quando isso é possível. Né? E frequentemente me perguntam, Carlos, o que é esse gênio? O gênio é o jeitão do remédio. O gênio é aquilo que é mais importante no remédio. Por exemplo, a gente sempre cita exemplos como quando vem uma criança gordinha, que sua bastante na cabeça, tem uma tendência à obesidade, come bastante, é glutão, é ansioso, é muito apegado e muito medroso, tem um desejo de ovos, um desejo de coisas mais gordurosas. Então, quando a gente tem esse conjunto, é escrofuloso. Quando a gente tem esse conjunto, a gente pensa facilmente em remédio como calcária carbônica ou como magnésia carbônica, né? Esse remédio, especialmente calcária, é um remédio que vai vir na nossa cabeça, né? Porque aquele é o passo, o ritmo. As coisas são mais lentas, ele tem um atraso no desenvolvimento. Então, isso é o gênio desse remédio. É um remédio lento, por natureza. É um remédio com tendência à obesidade, é um remédio com tendência a suor, a transpirações mais abundantes. Então, esse é o gênio da calcária carbônica. Se a gente vai ver um remédio como o cânfora, por exemplo, que agora está na moda por causa do Covid, a gente tem um remédio frio, onde o frio é exuberante, mas mesmo assim o paciente quer se descobrir quando é submetido ao frio. Tem muitos colapsos, tem muita confusão mental. Então esse é o gênio da cânfora. E assim sucessivamente. É o jeitão. Não adianta só as rubricas repertoriais baterem ou o sistema bater se não fecha com o gênio. A gente precisa procurar outro remédio que tenha também esses sintomas, também se enquadre no mesmo local dentro do reino ao qual aquele remédio pertence, mas que tenha aquele gênio específico. Quando a gente tem esse triângulo todo funcionando perfeitamente, aí a gente vai estar no centro dele, que é a sinergia. E aí a gente vai ter a possibilidade maior de encontrar um simílimo, né? E aí vem a contribuição dos reinos e a contribuição do miasma também, que é outra coisa muito importante na definição do remédio. E nós falamos sobre as 8 caixas, o método das 8 caixas, aonde a totalidade dos sintomas, a totalidade das informações, não só de sintomas, é colocado. Então, desde as caixas superiores, onde a gente tem o diagnóstico da patologia, a queixa principal, as queixas associadas, os sonhos, né? A gente tem as ilusões. Então, as caixas de cima são as caixas das informações do lado esquerdo do cérebro. As caixas de baixo dizem mais respeito ao lado direito do cérebro, ou ao sistema. Então, aqui seria a homeopatia clássica, as de cima, e as de baixo seria o método da sensação. As informações são colocadas lá.
E isso faz com que a gente possa ter a totalidade, é completo, é profundo e é exato. Porque essa exatidão vai vir da compreensão das 8 caixas. A gente vai falar bastante sobre as 8 caixas em aulas futuras. Hoje é mais um overview sobre essas contribuições do método de Sankara. E não dá para deixar de lado jamais, como já foi falado, a questão dos níveis de experiência. Então, vem um paciente com uma asma, por exemplo. Então ele fala, doutor, eu tenho asma. Você fala, ok, como é a sua asma? E a pessoa fala, não, a minha asma é como qualquer outra asma. Eu tenho essa broncoconstrição, eu preciso tomar broncodilatador, eu preciso ir para pronto-socorro, então eu tenho asma, doutor. A gente fala, pois é, mas me fale um pouquinho mais. Eu tenho essa asma desde criança e a pessoa fica muito focada em falar sobre o nome da sua doença. Então, quando a pessoa tem essa ligação, poxa, o senhor não estudou asma, o que é asma? Eu tenho asma como qualquer outro paciente que tem asma. Quando eu entro em contato com pó, com poeira, eu tenho um quadro asmático. Então, é um paciente muito focado no nome da sua doença. É, e dá poucas modalidades, dá poucas coisas além disso para nós. Esse paciente precisa que a gente vá lá, por exemplo, no Nilocaído e ver remédios que podem cobrir daí uma modalidade dessa asma. Alguma modalidade ele vai nos dar. Se a asma é maior de manhã, é maior de tarde, os sintomas são mais claros de manhã, de tarde ou de noite, se é ao acordar, se é ao deitar, se e aí a gente vai ter que fuçar, escrafunchar como é que é o suor, como é que é os sintomas associados, as rubricas modalizadas, mas ele não nos dá nada de forma fácil. Esse paciente é o paciente do nível do nome. Ele vai ficar falando que ele tem asma. Às vezes vem o paciente do nível do fato. Ele fala, olha, eu tenho uma falta de ar muito grande quando eu entro em contato com o frio, em situações onde tem corrente de ar frio, eu faço constrição, eu começo a tossir, essa tosse, ela me faz ficar sentado. Veja, doutor, eu tenho uma tosse muito grande, que ela é pior, geralmente ao acordar, e aí eu sinto muita sede, eu tenho que ficar tomando sede e tudo. Então ele conta, ele nos dá fatos. Às vezes ele faz questão de nos contar aonde ele estava quando começou, como que era quando era na infância. Ele vai nos dar fatos, fatos. Ele vai contar histórias. Esse é um paciente que gosta de contar história. E esse paciente precisa de uma 30CH. O anterior precisava de uma CH12. Então ele não vai se fixar tanto no nome da doença dele, mas sim nos fatos que aquela doença causa. Ou no paciente no nível da emoção, e ele vai contar a sua asma do ponto de vista emocional. Olha, eu fico muito triste quando tenho isso, ou eu fico muito irritado quando eu tô com asma, ou então quando eu tenho geralmente eu tenho um quadro de broncodilatação quando eu estou ansioso, doutor. Se eu ficar ansioso numa situação, eu acabo sentindo falta de ar e daí eu não consigo falar. Então, é psicossomático. Ou então a doença causa emoções nesse doente. Ele precisa de uma 200CH ou de uma ELM 6 ou 7, né? Perdão, 5 ou 6. 5 ou 6. E aí vem o doente do nível da ilusão. Ele vai nos falar algo assim, por exemplo, ele vai nos contar as histórias, pode nos dar alguma modalidade, mas ele vai falar, olha, essa asma é como se eu estivesse me afogando, né? Como se eu estivesse dentro da piscina, não conseguindo respirar. É, olha, eu tenho a impressão de que se eu tivesse uma no ar aberto, é como se, quando eu estou no ar aberto, é como se eu estivesse no alto de uma montanha. Então ele dá muitas metáforas, ele conta seus sonhos. Ele é um paciente que nos mostra claramente as suas ilusões. Ele fala, por exemplo, é como se eu estivesse sozinho no mundo e ninguém pudesse me ajudar. Então ele dá muitas metáforas, e espontaneamente nos dá essas metáforas. Ele conta seus sonhos, ele lembra de seus sonhos. Já o paciente nível da sensação, ele nos leva até uma percepção, é uma vivência, uma percepção. Nossa, essa asma é como se aquilo estivesse fechando o meu peito. Aí quando te pergunta sobre o seu dia a dia, fala, não, é como se eu tivesse uma banda,
um cinto apertando o meu peito, mas não é uma ilusão isso, é uma percepção de um cinto apertando o seu peito. Ele faz gestos, porque o nível da sensação está muito perto do próximo nível, que é o nível da energia. Então ele precisa mostrar aquilo com gestos de mão. Aquilo me aperta, aquilo me torce, é como se eu estivesse sendo torcido. Então ele dá essa sensação ligada a uma energia, a um gesto de mão. O paciente do nível da sensação, ele precisaria de uma potência mais alta, uma 10M, ou uma LM9 ou 10. Já o nível da energia é pré-verbal, ele quase que só consegue mostrar coisas. Então ele fala, doutor, é isso que eu sinto, doutor, é isso que eu sinto algo assim. Ou então, por exemplo, em crianças autistas, a gente usa isso com muita frequência, o nível da energia, né? Onde vocês não tem o verbal ali. E aí a gente precisa utilizar uma potência muito alta, né? Potências acima das 50 M. E por fim, aquilo que está além da energia, aquilo que é no nível da consciência, aquilo que já está para lá da energia e onde quase que a homeopatia não consegue mais tocar, que seria a 100 M, né? São pacientes no nível do coma, em geral. Então, pacientes em coma usam-se potências muito altas, porque é um estado onde a doença já afetou o que está além da energia, né? Então, é muito poucos, é muito rara a situação onde a gente vai para esse nível. Então, os níveis de experiência são mais ou menos como isso, onde a gente tem o corpo físico e a gente tem a experiência no nível geral, no nível emocional, no nível mental, no nível da energia. Ou seja, os níveis, eles coexistem, né? O paciente ele pode estar falando de sua experiência, do seu desequilíbrio no nível do físico, no nível do corpo, no nível dos sintomas, bem como ele pode estar falando da sua percepção no nível da mente desses mesmos sintomas. Assim como ele pode estar falando da sua vivência, na sensação básica do que aquela doença causa, na vivência ele está doente daquela forma, crônica ou agudamente doente. Então, a questão dos níveis é exatamente assim, ela vai, cabe ao doente expressar a sua o seu sofrer em qualquer um dos níveis que ele queira expressar. Ou cabe ao médico questioná-lo nesses níveis, para que ele expresse no nível do corpo, no nível da emoção, no nível da mente, no nível da sensação, o que é que ele está percebendo, né? Então, a partir disso, nós podemos eleger a melhor potência de acordo com o nível e também eleger qual o melhor método de acordo com o nível daquilo que ele expressa, né? Então, essa tabela ela é fundamental, ela nos ajuda bastante a conseguir selecionar o método que a gente vai usar e a potência, né? Isso foi falado na outra aula, mas eu quero frisar novamente isso, que quando nós estamos com o paciente descrevendo apenas a sua doença, o organicismo é uma maneira, ou seja, saber qual que é o remédio que atua naquela patologia especificamente ou naqueles órgãos de choque. Isso funciona, isso sempre funcionou. Ah, quando o paciente nos dá rubricas bem modalizadas, o nível 2, o nível do fato, nós estamos tratando do local, do fato qualificado, localização, modalidade, sintoma local peculiar. Nós precisamos levar isso ao repertório. E aí a potência é 30 ou a LM3 e 4. Se o paciente é muito ligado às suas emoções, a questão psicossomática é muito importante, ou seja, emoções que causam doença. Quando a pessoa está irritada, ela tem uma dor de estômago. Quando a pessoa está nervosa, tem uma dor de cabeça. Ou seja, do sentimento para o corpo rapidamente ou do corpo para o sentimento,
Aí a potência é a C200 ou a LM5 ou 6. E muitas vezes esse paciente vem de longas terapias ou até e aí é onde a cura pela liberação emocional nos ajuda. E isso é parte da consulta homeopática, inclusive. Não é exatamente psicoterapia, mas é parte da consulta homeopática. O nível 4, que é o nível da ilusão, é onde o psiconeuroendócrino imunitário vai estar envolvido, né? O eixo psiconeuroendócrino imunitário. Esse paciente vai nos escrever seus sonhos, ele vai ter alterações hormonais, ele vai ter muitas queixas, né? E aonde é o melhor sistema, o sistema das 8 caixas, porque a gente vai ter informações daqui e dali, informações físicas, emocionais, informações mentais, informações hormonais, várias informações vão vir, vão se agregar. E a gente vai jogar isso tudo, sonhos, né? Em 8 caixas. E o método é muito, muito útil, muito eficaz. A potência é um M, ou para quadros crônicos a LM78. Como que a gente usa a centesimal riemanniana e quando que a gente usa a LM? Isso a gente vai falar logo na sequência, né? Então, o nível 5, que é o nível da sensação, é o nível aonde a gente vai ter claramente a percepção dos reinos, da fonte, inclusive da fonte do remédio, a fonte do remédio vegetal, animal, mineral, onde a linguagem vai estar mais clara. E aí a gente vai usar o método da sensação. Não só o método da sinergia, mas o método da sensação como principal escolha de seleção do remédio. O nível da energia e o sétimo nível, como a gente já colocou em outras no outro momento. Quando é que a gente usa a centesimal riemanniana e quando que a gente usa a LM? A centesimal riemanniana ela é usada quando o paciente ele descreve o momento em que ele adoeceu, ele percebe claramente o ponto onde a coisa começou. Por exemplo, a pessoa descreve algo assim: olha, a minha doença começou no falecimento da minha mãe. Quando faleceu minha mãe, eu tive um grau de luto muito grande e aquilo gerou a minha doença, enfim, o racho cutâneo, urticária, ou mesmo um câncer, não importa o que for. Começou ali e aquela doença já se manteve alta ou desenvolvida desde então, naquele ponto. Então usa-se uma dose única. No caso, um M ou a 200, não importa, mas uma dose única. Que geralmente o Sankara ele dá essa dose única em 4 tomadas. 10 gotas diluídas num pouco d'água, succionado, tomado de manhã e de noite. Depois, no outro dia, pinga mais 10 gotas num pouco d'água, succiona, toma de manhã e de noite por 2 dias. Isso é a dose única da centesimal riemanniana. Seja ela na C6, na 30, na 200, na 1M, na 10M, não importa. De acordo com o nível do paciente. E se essa doença, ao contrário, ela não tem claramente o momento de início, começou na minha infância, começou na minha adolescência, não lembro exatamente quando, nem como, o momento exato de que isso começou, e ela vem evoluindo, ela vem se agravando, ela vem piorando, ela vem progressivamente aumentando. Então a gente precisa usar doses repetidas. Para usar doses repetidas, o Sankara faz a dose da centesimal riemanniana, essas 4 doses que a gente falou, por exemplo, se é um paciente do nível 3, nível da emoção, ele usa a C200, seja ela a centesimal riemanniana ou fluxo contínuo, não importa, e a escolha tanto faz. Então usa-se a C200, 10 gotas num pouco d'água, succionado, toma de manhã de noite, espera 2 dias e começa a LM5 ou LM6. Tanto faz, pode ser a 5 ou pode ser a 6. Né? Geralmente a gente começa pela 5 e depois se tiver que subir, sobe para 6. E aí toma-se 5 gotas, uma vez por dia, em doses contínuas, doses repetidas todas as manhãs, uma vez ao dia só. Ele raramente ele faz plus. Se a pessoa agudiza, aí tudo bem, pode ser que ela resolva ir pro plus. Aí a gente orienta o plus. Mas em geral é isso, tá? Então, se o quadro tem um ponto de início e está se mantendo constante, é uma dose única e aguarda, como manda quente.
Se a doença está em progressão, se ela vem aumentando a sua intensidade ao longo do tempo, aí usa-se a LM, ok? Então essa que é a regra de potências. Isso tem ajudado bastante. Então, essa questão dos níveis de experiência, ela vai nos trazer a possibilidade de se usar, a colocar aquela informação dentro das caixas corretas, né? E um outro tópico que precisa ser colocado, além desses que a gente definiu aqui, é o que é a sensação vital. Isso a gente vai deixar para um outro momento. Então hoje a gente vai encerrar por aqui, que é a questão das contribuições, a questão dos níveis, um pouquinho mais especificado, e logo em seguida a gente vai falar sobre a questão da sensação vital, né? É só importante a gente frisar que esses níveis de experiência, eles vão estar presentes ao longo de toda a consulta. Na totalidade da consulta, a gente vai pegando informações desse nível, daquele nível e colocando isso em 8 caixas. Para depois, mas para selecionar a potência que a gente vai usar, não é até onde a gente levou o paciente. Porque o mesmo paciente no nível do fato, se a gente perguntar sobre sonhos, o paciente pode ser que conte algum sonho e a gente possa levar ele a partir daquele sonho para a sensação vital. Ou pegar a sensação vital a partir de todas as informações que foram dadas até ali. Mas isso não quer dizer que ele vivencie a experiência do nível da ilusão. Ele é o paciente do nível do fato. Até onde que ele vai é só contar fatos. Até onde nós podemos levá-lo, até o nível mais profundo. Mas isso não quer dizer que a gente vai dar a potência 1M ou a LM8 porque ele conseguiu descrever seus sonhos. Não. Nós vamos dar a potência compatível com o nível cotidiano, com o nível habitual ou até onde ele vai naturalmente, não até onde ele é levado, ok? Normalmente os pacientes no nível do fato nos trazem uma única doença localizada. O paciente no nível da emoção nos fala de doenças psicossomáticas. E o paciente no nível da ilusão fala de várias doenças, várias queixas, onde o eixo psico-neuroendócrino imunitário está afetado. Isso, ao longo dos casos, a gente vai mostrar isso com muita propriedade. Vai ser muito fácil enxergar isso, porque a gente, lá nas aulas futuras, a gente vai mostrar um caso clínico inteiro. Nesse caso, a gente vai parar e vai mostrar exatamente o que é cada nível desses. Como é que esse nível foi descrito? Como é que esse nível foi falado? Tá ok? Então a gente encerra por aqui, por enquanto, e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.